número 2, ou capítulo 1, versículo de número 5, diz assim: essa é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos como ele na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nós temos que entender aqui, João, aqui não está falando com as pessoas lá de fora, está falando com a igreja, com o povo de Deus. Como precisamos andar diante desse Deus. A primeira coisa que nós temos que entender que Deus é luz. Amém? Você está nas claras. Não dá para se esconder, não dá para maquiar, não dá para dar jeitinho. Deus é luz. Na verdade, não. Nós temos na luz. Temos falhas, erros. Não queremos criar um remendo, mas temos que ter essa consciência: eu estou na luz e Deus conhece as minhas fraquezas, e eu também conheço as minhas fraquezas. Outra coisa que ele diz aqui: se andarmos na luz, como ele nos está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica do pecado. Nós temos a solução para o pecado que às vezes tem domínio sobre nós. Primeira coisa é a comunhão de uns com os outros. Eu preciso do irmão Mazarinho, o Mazarinho precisa de mim. Eu preciso do irmão Carlos, o irmão Carlos precisa de mim. Qual infeliz, coitado daquele crente que quer andar sozinho. Não é verdade? Eu digo para os irmãos que hoje foi o último tratamento que eu tive no médico, né? Estou bem, graças a Deus. Mas eu acredito que eu só estou aqui por causa de vocês. Porque vocês oraram, vocês falaram com Deus. E quantos irmãos eu me dizendo: pastor, eu estou orando para o Senhor. Eu preciso da oração. Eu preciso da oração. E eu não tenho dúvida que eu só estou aqui porque a igreja orou. E a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Glorificado é o nome do Senhor. Nós temos um remédio para nossas fraquezas e as nossas falhas. E isso é muito sério quando nós nos acomodamos nela. Olha, o texto fala assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se nós conversarmos nossos pecados, ele nos purifica de toda a injustiça. Que coisa maravilhosa. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A realidade desse texto é isso: nós somos cristãos que carecemos do perdão e da misericórdia de Deus todos os dias da nossa vida. Nós pecamos às vezes eu escrevi aqui, é a transgressão, é a desobediência dos mandamentos de Deus. Isso é transgredir. Deus traçou regras, traçou limites, e nós avançamos esses limites. Outras vezes nós falhamos involuntariamente, nós erramos o alvo. Nós queríamos acertar, mas acabamos errando. Às vezes queremos, vamos dar um exemplo aí, falar com o filho, e nós perdemos o controle, e acabamos falando aquele, quantas vezes aconteceu com a gente? O que não devemos fazer. Depois você entra no quarto, o Espírito Santo fala: você não deveria ter falado assim. Nós erramos o alvo, não é verdade? Queríamos fazer assim, mas não fizemos em tantas as áreas. Quantas vezes que nós vamos tentar resolver um problema e isso acabou na discussão, erramos por omissão, deveríamos fazer, mas não fizemos. Samuel falou assim: que longe de mim esteja de pecar contra vós, deixando de orar por vós. Quer dizer que se eu posso orar, se eu devo orar e não oro, eu estou pecando
por omissão. Quer ver outro pecado que a igreja faz muito por omissão? É não pregar o Evangelho. Porque Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. É uma ordem que temos e não vamos. Pecado por ação, um adultério que a pessoa comete. Jesus falou que os adúlteros não têm parte no reino do céu. Não devemos ter prática de um ato como esse. Mesmo assim, a pessoa acaba cometendo um ato como esse. Pecado por ação, não é verdade? Então, nós pecamos, falhamos. O pecado é tão transgressor nas nossas vidas. Eu marquei aqui algumas referências bíblicas, que nós temos que entender que o pecado, ele sempre tem consequência. Todo pecado tem consequência. O que fala em Romanos 6:23? Quem se lembra? Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Um dos primeiros atos do pecado foi esse, foi causar a morte espiritual. Mas Gálatas, procurei Gálatas aí, Gálatas de número 6, 7 e 8. Gálatas 6, 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também o ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne colhe ou ceifa a corrupção, e o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. O que eu concluo aqui? Que o pecado, ele traz consequências. Consequências espirituais na nossa vida. Ele causa morte, ele causa separação do homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Lá em Isaías capítulo 59, versículo 2, diz assim: eis que os meus ouvidos não estão agravados, nem os meus braços estão encolhidos para que não possa operar, mas os vossos pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado às vezes impede de que Deus venha agir no meio do seu povo. Essa é a história que a Bíblia tem acerca do pecado. Separa-nos de Deus. Cultos frios. Deus não usa e se manifesta através dos dons espirituais. Já não tem a profecia verdadeira, já não tem revelações verdadeiras, já não tem discernimento de espíritos reais, já não tem curas divinas e milagres operando. Existe uma separação, ou às vezes o pregador prega, e Deus não age no seu povo. Por quê? Porque o salário do pecado traz isso. Ele traz separação. O crente que pratica o ato e ele não tem a consciência do seu erro, e às vezes não há um acerto, ou talvez haja um propósito em continuar naquilo, o Espírito Santo se afasta dele e manda no caixa. Mas então nós vamos lugar uma pessoa vazia. Quando eu digo assim para nós vemos oramos, oh Deus me usa, e nós vimos aqui, Deus não usa. Isso é normal acontecer conosco, porque lá atrás, o que foi que eu fiz? Pedro falou assim: não trate as suas mulheres de qualquer maneira, trate como se fosse um vaso de cristal, para que as vossas orações não sejam impedidas. Às vezes a maneira de nós tratarmos a nossa esposa, nossos filhos, os nossos lares, trazem consequências espirituais na vida do homem de Deus e de qualquer um de nós. Traz separação. O pecado, como diz aqui, ele gera vergonha. Romanos 6:21. Esse texto aqui. Esse texto aqui. Porque eles servos do pecado, estavam em da justiça. Isso aqui, ó, e qual o fruto que vocês receberam das coisas que agora vocês se envergonham? Porque o fim delas é morte. O pecado é isso, o pecado gera vergonha.
mas agora liberta do pecado, feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Uma das coisas piores que tem é confessar o pecado, porque o pecado nos envergonha. O pecado ele muda a opinião. É assim que nós pensamos, da opinião que as pessoas têm de nós. Nós tínhamos opinião que eram perfeitos, eram santos. Mas depois que cometemos um pecado, e aí, meu Deus, o que eu vou fazer? O Senhor não tem que esconder, não é verdade? Mas eu tenho uma certa honra, eu não posso perder a minha honra. Mas a Bíblia diz que aquele que encobre a sua transgressão, ele não prospera. Mas quem confessa e deixa, como é que é? Alcança misericórdia. Sabe, irmãos, outra coisa que o pecado atrai? As enfermidades. Salmo 38, versículo 3. Salmo 38, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: ó Senhor, ele fala, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor, porque as tuas flechas se cravam em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meu coração por causa do meu pecado. O pecado gera isso. O pecado gera doenças. O pecado gera inquietações. Versículo de número 18 desse mesmo capítulo: porque eu confessarei a minha iniquidade, afligirei por causa dos meus pecados. Os pecados, ele causa tristeza. Aqui no versículo de número 7, porque os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco, muito quebrantado, tenho fugido por causa do sossego do meu coração. Versículo 6, estou no Salmo 38, estou encurvado, estou muito abatido, estou lamentando todo dia. O pecado traz depressão na alma do homem. Então isso vai corroendo o homem por dentro, trazendo coisas terríveis, e é uma necessidade de confessarmos isso diante de Deus. O pecado traz consequências terríveis para as pessoas que andam junto com essa vida desconcertada. Ah, pastor, então eu estou lá na Bíblia, já vou provar agora, Jonas. Deus falou para Jonas: pega o barco e vai para onde? Fazer o quê? Você vai cair para aquele povo? E dentro de 40 dias eu vou subverter, vou destruir. Que bom, deixa que isso destrua, eu vou para Tarsus. E vocês sabem da história. No meio daquela tempestade, o barco começou a estar envolvido naquele barco no meio da tempestade, e as pessoas iam a pique. E eu, não é possível. Oraram para o seu Deus deles, o Deus não respondeu. Falou: tem uma coisa errada aqui, tem uma ovelha negra nesse barco. Eles entendiam isso, sabe? Falou: o que é você? Que a culpa é tua? O que você faz? Você é um estrangeiro aqui? Aí ele falou: eu sou dado como hebreu, sou um mensageiro de Deus, e era para mim ir para Nínive. Mas quem te mandou para meu Deus mandou para Nínive? E por que você pegou esse barco? Porque eu não quero ir para Nínive. Rapaz, que fria que você nos colocou. O pecador, ele traz problema. Crente desviado, da vida desconcertada, ele traz problema para a família dele, os filhos dele, a história dele. São tempos perdidos. Eu falo: para mim não tem jeito não, irmão. Você fala o seguinte: vocês querem sossego? Me pega e joga dentro do barco. Um peixe me mata e me destrói, mas vocês ficam sossegados. Pegaram Jonas, jogou para dentro da água, um grande peixe o tragou e o mar voltou em bonança. Porque essa história me ensina que, olha, andar com esse tipo de gente é atraso de vida. Você quer ver? Provérbios capítulo 28, versículo 13. Tem crente, irmãos, que eu já vi muito disso aí. Eu tinha avisado com alguém, ele nunca prospera na sua vida espiritual, porque ele não consegue largar das amizades.
Provérbios 28, versículo 13. O que iguala suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcança misericórdia. Eu aprendo aqui, aquele que não confessa os seus pecados, ele vive em atraso de vida. Há uma necessidade de um verdadeiro conserto diante de Deus. Nós temos que ter a consciência que existe um pecado, um prazer no pecado, mas esse prazer é transitório, ele é passageiro. O prazer de viver uma vida de santidade diante de Deus é eterno, não muda. Dia desse eu sentei no sofá e o Joaquim, você é igreja, e tem que colocar lá no grande tempo, é só aquilo que ele gosta de aqueles congressos do grande tempo. E eu pus para ele aquilo lá. E foi indo até que caiu num vídeo lá, que era o Cleiton que estava cantando. Ele começou a cantar. Eu não prestei atenção muito no Cleiton cantando, sabe? Mas naquele dia eu fui obrigado a estar sentado para ouvir o Cleiton por causa do Joaquim. Aí ele me prende no sofá, eu fico no canto e ele vem e senta do meu lado. Ele fica de olho no controle que está em cima do prato do sofá ali. E quando ele não gosta, o que é de hoje, ele pede para mudar. E eu comecei a ouvir o Cleiton cantar. E o Ellison conhece o Cleiton tudo novo. E a dedicação daquele músico do céu. Eu comecei pensando nisso. Como que ele dá de tudo que ele tem para Deus. Ele faz o seu melhor para Deus. E aquilo foi me contagiando. Isso era cedo, às 9 horas. Aquilo foi envolvendo a minha alma. E lá naquele sofá, eu revivi. Ou melhor, vamos dizer, eu vivi o que eu não vivi naquele congresso aquele dia. Deus me renovou naquela hora. Eu comecei a falar em línguas estranhas sozinho, sentado naquele sofá. E o Cleiton tocando e Deus tocando na minha alma. Porque na presença do Senhor há abundância de alimento. Na presença dele há renovação do Espírito. Lá em Isaías, capítulo de número 59, fala assim: o vosso pecado faz separação. Mas Deus pode derrubar essa parede que causa separação. Deus pode te trazer para a presença dele. Quando nós confessamos as nossas fraquezas, nossas faltas, o Espírito Santo vem, enche nosso coração de alegria, enche a nossa alma de paz. Você desfruta da presença dele. Não é que ele não te ama, não é que ele não te quer bem, mas Deus é tão santo que ele não consegue conviver com o pecado. E a proporção que numa mão ele está a espada para condenar o pecado, na outra mão ele tem o sangue poderoso de Jesus Cristo para nos purificar de todo o pecado e trazer de volta para a sua presença. Por quê? Porque Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Pecadores salvos, lavados da mão do Senhor. Outra coisa que nós devemos sempre aprender, que o pecado não fica para sempre encoberto diante da presença de Deus. Nós temos que entender essa verdade. Que coisa maravilhosa. Lucas capítulo 12, versículo 2 diz assim a palavra de Deus: não há encoberto. Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não haja de ser descoberto, e nem oculto que não seja de ser sabido ou revelado. Porquanto tudo que em trevas disseres, a luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados serão revelados. Todos os nossos atos, aquilo que desagrada a Deus, Deus trará à tona. Isso é de muita importância. Nossos filhos podem sofrer pelos nossos pecados. Nós temos que tomar cuidado com isso. Filhos às vezes estão colhendo consequências por atos pecaminosos dos seus próprios pais. Vocês vão ver isso na vida de Samuel. Samuel foi o santo homem de Deus.
mas foi negligente no tratar com a sua família. Davi da mesma forma, Saul da mesma forma. Você vai ver as pessoas vendo seus filhos colhendo por causa dos seus pecados. Abraão da mesma forma. Enfim, tantos outros homens de Deus, né? Então nós precisamos entender isso, que nós estamos na presença de Deus. Temos o remédio, temos a solução. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, não só os nossos, mas de todo mundo, diz a palavra de Deus. Amém?